Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Hoje venho falar sobre a dívida do Estado português, a dívida da União Europeia, a dívida das empresas portuguesas, a dívida dos portugueses que ganham salários baixos e não conseguem pagar as despesas e têm que nem ter o bem-estar básico de que precisam: casa, meio de transporte, eletrodomésticos, fogão, pagar as despesas fixas, e muitas vezes têm que recorrer a empréstimos, contrair dívidas para pagar essas despesas, para terem esse bem-estar. Porque vivemos num país e numa Europa de salários miseráveis. Ontem fizeram propaganda que a União Europeia ia contrair uma dívida de milhões, milhares de milhões de euros para dinamizar a atividade económica na Europa. As dívidas europeias já são superiores a mais de 100% do PIB. Os Estados já devem mais do que aquilo que produzem num só ano, do valor de toda a sua riqueza produzida num só ano. As pessoas estão todas endividadas. As empresas estão todas endividadas. A União Europeia vai contrair mais dívida? O Estado português vai contrair mais dívida? Vai pedir emprestado a quem? Quem é que vai pedir? A quem vai pedir emprestado dinheiro? Aos rentistas financeiros? Aos bancos? Vai-lhes pagar juros elevados? E quem vai depois pagar esses juros e devolver o dinheiro que foi pedido emprestado? As gerações futuras, que vão pagar mais impostos, muitos mais impostos, para pagar essas dívidas. As dívidas que tiveram que ser, que têm de ser contraídas, ou que foram contraídas, ou vão ser contraídas, para pagar as despesas com a doença do Covid-19 e com os males que ela causou à economia e a todas as empresas. Se tivessem evitado a propagação da doença, se os cientistas fossem eficazes, competentes ou honestos, os governos fossem eficazes, competentes e honestos e nacionalistas, protetores dos seus povos, não deixavam espalhar a doença. Mas não fizeram isso. E agora vão contrair dívidas de milhões para pagar as despesas causadas pela doença Covid-19. Pedir mais dinheiro emprestado aos rentistas financeiros é sustentar parasitas e ladrões que, em vez de investirem o dinheiro em empresas, na construção de fábricas, de lojas, de edifícios, de habitação para arrendar à classe média e aos trabalhadores, e aos pobres, e aos jovens, na construção de quintas, para maior aumento da produção agrícola, em infraestruturas privadas e públicas para aumentar a produção, e não investem nisso, porque dá trabalho, dá canseira, é preciso de gerir, pensar muito, arriscar o seu capital. Preferem emprestar ao Estado a taxas de juros elevadas, emprestar às pessoas a taxas de juros elevadas, emprestar às empresas a taxas de juros elevadas, e depois deitam-se na cama e vivem à custa dessas rendas dos juros.
E não produzem nada. Estes capitalistas financeiros, estes capitalistas não produzem, não investem na produção. Eles limitam-se a roubar o Estado, a roubar os povos, a cobrar mais impostos para pagar juros a eles próprios. Pagar juros a eles próprios. Eles cobram os impostos aos pobres, ao povo, para receberem juros dos empréstimos que eles fazem e para viverem a parasitar e a roubar os povos. Mais dívida é mais roubo. Mais dívida são mais impostos. Mais dívida são mais despesas, mais pobreza, mais pobreza para os mais pobres. Mais dívida é sustentar parasitas, ladrões, banqueiros desonestos, que em vez de financiarem empréstimos e concederem empréstimos para aumentar a produção e para agrícola, industrial, de serviços e a qualidade de vida dos povos, preferem emprestar ao Estado e cobrar juros elevados para terem rendimentos elevados sem qualquer esforço, sem qualquer mérito, sem trabalharem, sem gerirem, sem arriscar. A União Europeia, os europeístas estão a alinhar isto. Os europeístas ladrões vão contrair mais dívida aos bancos, aos rentistas financeiros, vão-lhe pagar mais juros, vão obrigar o Estado português a pagar mais juros aos alemães, aos banqueiros alemães, a quem tem dinheiro, aos grandes capitalistas financeiros, que estão cheios de dinheiro. E, portanto, depois os governos vão ter que aumentar os impostos para pagar esses juros e devolver esse dinheiro a essas pessoas, ou então para pagar apenas os juros e a dívida mantém-se, porque os governos não estão a reduzir a dívida, estão a aumentar a dívida. Os povos vão ter que pagar juros e juros a estes parasitas financeiros, estes capitalistas financeiros, que nada produzem, nada investem, nem em quintas agrícolas, não fazem produção agrícola, não pescam, não constroem fábricas, não constroem casas para alugar e arrendar, não investem, não pagam impostos ao Estado, para o Estado construir infraestruturas sociais juntas e produtivas, e portanto, limitam-se a parasitar os povos como autênticas sanguessugas europeias que vivem de juros e de salários elevados, que roubam nos cargos que ocupam no Estado e depois não têm que fazer onde investir o seu dinheiro e emprestam ao Estado para receberem juros elevados. São autênticos parasitas. Só que a dívida tem limites. A dívida tem limites. Um povo chega a um ponto que já não pode pagar mais essa dívida. A dívida é impagável, porque as pessoas ou passam fome ou pagam as dívidas. E, portanto, as pessoas chegam a um ponto que vão deixar de pagar as dívidas aos bancos, pela casa, pelos empréstimos que pedem para terem os bens essenciais e básicos, como casa, meio de transporte, eletrofogão, frigorífico, etc. As pessoas vão chegar a um ponto que não vão conseguir pagar. Aliás, muitas já não conseguem pagar, já não conseguiram pagar milhares já não conseguem milhões, já não conseguem pagar. E, portanto, isto vai gerar uma pobreza tal que o próprio Estado vai entrar em bancarrota e também não vai conseguir pagar as dívidas, as pessoas vão deixar de conseguir pagar as dívidas, as empresas vão à falência porque vão deixar de conseguir pagar as dívidas, e portanto, isto vai ser, é o que já está a acontecer. Em vez dos Estados terem a sua própria moeda, acabarem com o euro, terem a sua própria moeda, desvalorizarem a moeda para promover a produção nacional, produzir mais em Portugal, exportar mais e importar menos, comprar menos à China e a outros países, produzir em Portugal, investir em Portugal em fábricas, na produção industrial, criar empregos para os portugueses, aumentar os salários, criar riqueza, bem-estar para todos. Não, estão apenas a sustentar parasitas, ladrões, criminosos, banqueiros desonestos, parasitas financeiros, rentistas financeiros, que vivem de juros, aplicam os seus capitais a emprestar às pessoas que ainda podem pagar e aos Estados que ainda podem pagar. Mas isto tem limites.
e muitas pessoas já não pagam os empréstimos, e muitos Estados já estão com dificuldades para pagar os empréstimos. Mas os governos socialistas, da ditadura do socialismo europeu, continuam a roubar os pobres e a classe média, que obrigando-os a pagar impostos mais elevados, para depois pagar juros elevados aos bancos e aos capitalistas financeiros. Ora, isto não é justo, isto é criminoso. Isto devia de acabar. As pessoas têm que votar em novos partidos, não votar mais no PSD, no PS, nos partidos que defendem esta situação. Têm que votar em novos partidos nacionalistas que defendam uma moeda portuguesa, uma moeda que permita às empresas portuguesas e aos empresários portugueses produzirem em Portugal, não reduzir as importações de produtos importados, importar só o essencial, só aquilo que não se pode produzir em Portugal, exportar aquilo que sobra da produção que se faz em Portugal e que outros países precisam. É isto que tem que ser feito. E quando não fizerem isto, Portugal vai continuar a endividar-se, a contrair dívidas, o desemprego a aumentar, os jovens a ficar sem emprego, as famílias, os velhotes a morrer nos hospitais sem cuidados médicos, tudo vai ser uma pobreza total, as escolas sem dinheiro, as famílias sem empregos e sem casa para constituir família, horários de trabalho longos, uma vida infernal para as próximas gerações, que vão ter que pagar estas dívidas todas, estes jovens que não têm futuro, que não têm casa, que não têm empregos seguros, estáveis, que não têm salários suficientes que lhes dê para ter uma vida com qualidade. Estes políticos do PSD, do PS e os outros partidos que os apoiam, o CDS, PCP, Bloco de Esquerda, estão a ser meros oportunistas, meros ladrões, meros criminosos que estão a parasitar os povos com juros, mais juros e juros e juros, de dívidas e mais dívidas, em vez de criar uma moeda nacional e gerir a economia de forma a não precisarem haver mais moeda em circulação, para que seja suficiente para financiar investimentos, para financiar empresas, as fábricas, o comércio em Portugal, a produção agrícola portuguesa, para haver riqueza para todos e maior bem-estar para todos. Não votem mais no PSD e no PS. Votem em novos partidos nacionalistas que queiram acabar com a falsa União Europeia, com o euro forte alemão que favorece as empresas chinesas e prejudica as empresas portuguesas. Acabem com isto, votem em novos partidos, não votem mais no PSD e no PS, votem em partidos nacionalistas se querem ter futuro, se querem ter melhores hospitais, melhor educação para os vossos filhos, se querem ter empregos em Portugal, se não querem emigrar, se querem que as vossas empresas não vão à falência e que continuem a produzir e a vender, tenham clientes, pessoas com salários mais elevados para terem mais poder de compra, mais rendimentos, consumir mais produtos portugueses. Se não fizerem isto, Portugal não tem futuro e as futuras gerações também não têm futuro em Portugal. Isto vai ser uma pobreza total no futuro, como já se está a verificar com milhares e milhares de pessoas. É só isto que tinha para dizer hoje. Pensem no que eu vos digo e reflitam e façam alguma coisa para mudar esta situação, votando em novos partidos. Não votar mais no PS, nem no PSD, nem em outros partidos. Até à próxima.